Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a este vídeo. Hoje vamos conhecer a história do Gabriel Schmidt Roque, aprovado em primeiríssimo lugar para defensor no concurso da DPE do Estado do Paraná. Gabriel, seja muito bem-vindo aqui ao Estratégia. Parabéns pela sua aprovação, viu? Muito obrigado e eu que agradeço pelo convite. Gabriel, então para a gente começar, já se apresenta aí para o pessoal que está assistindo. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Meu nome é Gabriel Schmidt Roque, eu tenho 25 anos, eu sou de Maringá, do interior do Paraná. Eu me formei em Direito no ano de 2019, depois eu fiz um curso de pós-graduação em Ciências Criminais na minha cidade também, na Universidade Estadual de Maringá, e atualmente eu sou pós-graduando em Advocacia Civil também pela Escola Superior do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Durante a graduação também tive uma experiência de estudar na Universidade do Porto, em Portugal, fiz um intercâmbio lá. E essa é basicamente minha formação até agora. Esse concurso da Defensoria Pública do Paraná foi o primeiro concurso para defensorias que eu fiz e consegui aí essa aprovação e pretendo estar exercendo a função em breve. Gente, primeiro concurso já passou em primeiro lugar, Já. hein? Um pouquinho de sorte também. A gente vai saber tudo que você fez, tenho certeza que sorte foi o de menos aí nessa preparação, mas conta pra gente então como que foi a decisão de escolher essa carreira de defensor. Quem faz curso de Direito tem várias opções ali de concursos públicos para escolher, né? Sim, francamente, inicialmente foi meio que por acaso que eu comecei a estudar para o concurso de Defensoria Pública, porque eu sempre tive vontade de ficar no meu estado, né? Eu já sou servidor público lá, fui nomeado recentemente para o cargo de técnico judiciário lá no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, e eu queria algum concurso que eu pudesse ficar perto da família e tal, não tinha interesse em ir para longe. E coincidiu nesse período, após a graduação, após a conclusão da especialização, abri esse concurso da Defensoria Pública do Paraná e me inscrevi. E aí, durante o estudo da matéria, ali na primeira fase, na segunda fase, e principalmente para a fase oral, no estudo mais focado ali, a partir de uma visão da Defensoria Pública, acabei me apaixonando mesmo pela profissão, assim, e gostei muito. Eu acho que eu encontrei meu lugar, assim, que eu seria feliz, e eu acho que, sendo nomeado nesse concurso, acho que encerro a minha trajetória aí nos concursos públicos. Bom, então conta pra gente como que era a sua rotina de estudos. Eu sei que a sua vida acadêmica aí é bem extensa, mas e o estudo para concurso público, como que foi? O estudo focado para concurso público após a graduação, ele não era, eu não tinha um tempo muito grande disponível para esse estudo por conta da família, do trabalho. Antes de assumir esse concurso de técnico judiciário, eu advogava, então o período ali que eu tinha para estudar não era muito grande. Também tenho família, tenho uma filha pequena, então a limitação ali de tempo era um grande problema que eu tinha que lidar no meu dia a dia. Então aproveitar ao máximo os tempos úteis que eu tinha durante o dia, os finais de semana ou em algum feriado, era o que me ajudava muito. Então um dos métodos principais que eu tomei como estudo era o estudo através de áudios. A própria plataforma do Estratégia tem essa possibilidade de você baixar os áudios das videoaulas, né? E eu ouvia em qualquer momento ali, um intervalinho durante o dia que eu tivesse disponível para ouvir algum áudio, alguma aula, eu estava ouvindo, seja indo para o trabalho, seja pedalando, sempre ali com algumas aulas baixadas no celular e ouvindo no fone de ouvido. E também aliado aos materiais também de leitura, eu fazia muitas revisões também, estudava através de flashcards que eu montava, eu mesmo construía eles e ia fazendo revisões espaçadas dessas matérias para ter o conteúdo ali sempre atualizado na memória, né, que principalmente as primeiras fases do concurso público exigem muito essa questão de guardar informações específicas, isso me ajudava bastante. E também eu estudo através de PDFs, de livros, que era algo que quando eu tinha um tempo mais alongado, assim, principalmente aos finais de semana, eu gostava muito de estudar. E um outro que eu acho que eu posso colocar como também um dos principais foi o método de resolução de questões, que é uma coisa que eu sempre tive o costume de fazer, desde o primeiro ano da faculdade, como indicação inclusive de um professor da graduação, que dizia que independentemente da área que a gente fosse seguir, se a gente fosse ou não querer concurso, resolver questões para fixar aquele conteúdo que a gente estudou durante a aula, ou mesmo antes da aula, para testar o conhecimento que você já tinha a respeito daquela matéria. Aí você estudava o conteúdo e após isso você resolvia questões novamente para estar vendo ali a sua evolução naquela temática. Era algo muito importante, era algo que eu fazia desde o primeiro ano da graduação. E aí, durante todo esse tempo, eu acho que eu resolvi mais de 50 mil questões e isso ajudava muito a fixar o conteúdo e estar sempre trabalhando ali esse método de resolver questões.
Legal. E aí você então não media a quantidade de horas que você não calculava que estudava? Não, era muito variado e uma das coisas que eu acho que me ajudou muito a ter ali um controle emocional para os concursos públicos era a certa flexibilidade nos estudos, sabe? Uma questão de não se cobrar muito, porque dentro das minhas possibilidades, eu não podia, por exemplo, estudar 4 ou 6 ou 8 horas líquidas num dia, porque tinha trabalho de 8 horas por dia, tinha família. Então, isso era uma dificuldade. Então, o fato de não se cobrar e estudar o máximo possível dentro de períodos que eu tivesse ali disponíveis e ter essa flexibilidade de não estar se cobrando, estabelecer sim uma organização, algumas metas, mas não fazer com que isso tornasse essa trajetória algo pressionante durante o meu dia a dia, foi algo que me ajudou bastante. Então, tinha dias, por exemplo, que eu basicamente estudava meia hora de revisão, que era o tempo que tinha ali realmente disponível. Tinha dias que eu conseguia ficar até 1, 2 horas da manhã estudando ali um conteúdo mais aprofundado, principalmente na fase oral do concurso público da Defensoria Pública. Foi uma fase que eu tive que me forçar a estudar um pouco mais durante a minha trajetória. O tempo que eu tinha para isso era na madrugada, então eu acabava às vezes ficando até 2, 3, 4 horas da manhã estudando, porque era um estudo ali bem focado mesmo para essa terceira fase do concurso. Bom, e você é um aluno de assinatura vitalícia. Como é que você conheceu a Estratégia Carreira Jurídica? Eu já conhecia o Estratégia a partir das redes sociais e algumas promoções que o Estratégia fazia. Na época da pandemia, que eu acabei estudando, tendo maior contato com a Estratégia disponibilizava provas online para os alunos fazerem. No final tinha um ranqueamento dessas provas. E eu usava isso também como uma forma de medir ali o meu conhecimento, o meu progresso na matéria, e também a minha comparação com outras pessoas que estavam ali estudando para aquelas áreas jurídicas, né? E aí fazendo esses simulados, mais ou menos nesse período abriu essa assinatura vitalícia, e eu tenho a assinatura vitalícia até hoje. Eu acredito que no site lá consta que eu tenho ela até 2074, até brincava com a minha esposa, até 2074 eu tenho que passar em algum concurso, né? E aí acabou vindo a aprovação até mais cedo do que a gente esperava. Bem mais cedo, hein? Mas aí é uma assinatura ali que eu tenho à disposição vários cursos, inclusive durante ali quando eu passei na segunda fase da Defensoria Pública, eu tive à disposição ali um curso específico para prova oral também da Defensoria Pública do Paraná, cheguei a fazer treinamentos com professores, aí sempre ali estavam sendo abertos cursos novos e materiais novos sendo inseridos na plataforma, e eu sempre ia me inscrevendo ali em algum material que eu estava focado naquele momento, alguma matéria específica, né? Legal, e você disse que preferia então os áudios, né? Estudar por áudio. Você chegou a utilizar outras ferramentas também? Videoaulas? Sim, até quando eu podia, além de estar ouvindo, também estar vendo, eu sinceramente preferia as videoaulas, mas como não era sempre por conta do curso, do curto tempo ali disponível para mim, mais era por áudio mesmo. E algo que eu estudei bastante também foi através dos PDFs, que eu acho que eram ferramentas que me ajudavam bastante, porque são muito bem organizadas e muito bem resumidas e ao mesmo tempo aprofundadas naqueles temas, né? Então sempre que eu podia eu baixava esses PDFs também, utilizava eles. Outra ferramenta também que eu utilizava dentro da plataforma da Estratégia era a própria ferramenta de resolução de questões, que ele tem um controle também do tanto de questões que você fez no dia, quantas você errou, quantas você acertou. Isso também ajudava a estar sempre medindo o conhecimento. E eu acho que era basicamente isso, os áudios, videoaulas, quando era possível, e também os PDFs de cada videoaula ali, quando eu não podia assistir a videoaula. E você disse que fazia os simulados também. Como que era o seu desempenho nisso? Nos simulados, o meu desempenho sempre foi muito bom, porque eu sempre buscava fixar o conteúdo através de questões. E quando chegava ali num simulado de prova mesmo, com todas as matérias que caíam naquele determinado concurso, eu já tinha visto boa parte daqueles conteúdos, porque eu buscava sempre variar bastante as matérias, não focava muito em aprofundar uma matéria específica e esquecia as outras. Eu buscava dar as matérias a mesma ordem de importância, assim, pelo menos as principais que caíam no concurso público. Então, nos ranks, por exemplo, que o Estratégia promovia, eu sempre conseguia ali as primeiras colocações, isso dava uma motivada para o estudo, porque eu acho que além da fixação do conteúdo, essa é a parte mais interessante das questões, que ela te motiva porque você vê o seu progresso. Então, um costume que eu tinha era resolver 10 questões antes de estudar um determinado tema. Como era um tema que eu já tinha visto na graduação, em outro momento da vida, sempre acertava algumas questões ali, 4, 5, 6, porque já tinha um conhecimento prévio sobre aquilo. Aí depois estudava aquele tema e resolvia outras 10 questões diferentes naquele mesmo nível de dificuldade e tal.
e aí já estava acertando 8, 9, 10. Então você via que o seu estudo ali rendeu, você conseguiu acertar mais questões do que você acertava antes, e isso motivava para ir para o próximo tema, para ir alcançando cada vez um número maior de questões certas. Legal, obrigada por detalhar, porque, em primeiro lugar, a gente quer saber o que fez e que deu certo, né? E me conta também sobre o dia da prova, a véspera, você estudou, descansou? Na véspera da prova eu costumava revisar alguma coisa, eu sempre tive um pouquinho de sorte nesse aspecto, porque normalmente, principalmente na fase objetiva, eu lia algo que me ajudava, porque caía alguma questão ali específica mesmo, eu não estudando muito na véspera. Na véspera eu buscava mais descansar mesmo, mas dava alguma revisada ali em temas muito específicos, questões de prazo, ou questões de memorização mesmo, que eventualmente a gente pudesse esquecer. Eu dava uma olhada para a prova objetiva. Já para a prova discursiva e para a prova oral, eu acho que para mim funcionava melhor tentar dar uma abstraída, tentar dar relaxar um pouco e não ficar tão focado nos estudos. Mas eu sempre tive bastante tranquilidade assim de lidar com o cenário de prova, justamente por conta dos simulados e das questões, que era um cenário que eu já estava de certa forma acostumado, né? Na segunda fase, por exemplo, eu já tinha feito também simulados dissertativos, cronometrando mesmo ali, olhando o tempo que eu demorava para escrever e tentando me submeter a um cenário mais próximo possível, de um cenário de prova mesmo. Então, quando chegava no momento da prova, eu já chegava um pouco tranquilo, porque eu já sabia mais ou menos o que me esperava naquele momento, né? E outra coisa que na prova oral me ajudou bastante é que eu sempre tive um pouco de facilidade de conversar, assim, falar em público, porque eu fiz teatro durante muito tempo. Então isso fazia com que eu não ficasse tão nervoso e não prejudicasse ali o meu desenvolvimento. Né? Já sabe algumas técnicas, sim, inclusive? De respiração, de relaxamento, então isso ajudava bastante. Olha, excelente dica. Então se você gostou também, não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e o seu comentário também, tá bom? Continuando aqui, Gabriel, eu queria saber um pouquinho mais sobre a parte objetiva ainda. Como que você foi para a prova? Foi confiante? Eu não muito, porque eu não esperava que eu fosse ter um desempenho tão bom na fase objetiva e realmente não tive, não fiquei entre as primeiras colocações na primeira fase do concurso, mas depois na segunda fase e na terceira consegui ir subindo aos pouquinhos, né? Mas na primeira fase eu consegui alcançar a nota de corte, a prova da Defensoria Pública do Paraná, a primeira fase. Foi uma fase considerada bem difícil por pessoas que estudam para essa área de defensoria. Ainda assim, eu consegui um desempenho que me ajudou bastante me ajudou a ir para as fases seguintes e a dar um ânimo também para estudar mais para o concurso. Mas eu fui para a primeira fase também bastante tranquilo para fazer a prova. Eu acredito que o nervosismo, ele tende muito a prejudicar a gente no momento da prova, né? Então, eu sempre tentei controlar essa ansiedade, esse nervosismo. E apesar de assim, ter um objetivo de passar rápido, de passar logo no concurso, eu tentava não me cobrar muito quanto a isso, pois isso poderia me prejudicar de alguma forma, né? Então eu tentava ali viver aquele momento, dar o meu melhor naquele momento, sem pensar muito nas fases futuras, ou nos momentos que iam vir. E isso eu acho que me ajudou bastante a lidar ali com o ambiente de prova. E na fase discursiva, você disse que fazia simulados, né? Além disso, o que você usou para se preparar? Na fase discursiva, eu acredito que os PDFs ajudavam muito, de verticalizar um pouco determinados conteúdos, né? E isso acaba ajudando para uma fase discursiva, porque quanto mais conteúdo você consegue colocar ali em um número limitado de linhas, é o que acaba te ajudando mais. Então, eu passo que para a fase objetiva, talvez pegar os conteúdos de forma mais horizontalizada, assim, um pouquinho de cada coisa, fosse o que me ajudou mais. Na segunda fase, foi já verticalizar determinadas matérias que tinham uma tendência maior de cair em um concurso da Defensoria Pública, temas relacionados à própria atuação institucional do defensor público, ali as matérias mais específicas que ele iria lidar ali no seu dia a dia da profissão, e eu acabei tentando perceber essas matérias e dando uma focada nesses conteúdos, e da mesma forma na terceira fase também, que foi a prova oral, eu acredito que eu também fui por esse caminho, porque a gente já conhece todo o conteúdo ali de forma superficial, né, ou pelo menos boa parte do edital de forma superficial. Eu acho que o segredo para as fases seguintes é você ter a consciência disso, do que você já sabe, e tentar aprofundar isso. O que eu vejo muito de pessoas que conversam comigo sobre concursos públicos é sempre duvidar do conhecimento que ele já tem, né? E é uma coisa que eu sempre tentava me controlar para acreditar que eu cheguei até ali, eu já conheço, eu não estou aqui à toa. Eu acho que era uma coisa que mentalizar ajudava bastante. Então, por exemplo, você está ali na sua frente, um monte de folha em branco para você escrever
2 peças, resolver várias questões. Se você colocar na cabeça que você não devia estar ali, você vai travar e não vai conseguir desenvolver bem. Então você tem que interiorizar, respirar fundo, pensar, se eu estou aqui é por algum motivo, eu mereci estar aqui, então eu vou fazer valer essa oportunidade. Eu acho que isso contribuía bastante também. Sim, a autoconfiança nesse momento é bem importante. E aí na fase discursiva, então, nessa sua preparação, você só lia os PDFs ou você já treinava fazendo a peça, escrevendo? Na discursiva eu gostava de treinar também, principalmente a partir de provas anteriores, de tanto peças quanto questões. No concurso de Defensoria Pública tem muito de você conseguir identificar ali de pronto a peça que o examinador está querendo que você escreva. Então eu buscava sempre trabalhar isso, inclusive com peças de outros concursos para outras áreas, de conseguir ali ler um enunciado e pelo menos identificar os principais tópicos daquela peça que você tem que escrever. Eu acho que a prática ajudou bastante, principalmente a prática de escrever muito, que é uma coisa que eu também sempre tive facilidade de escrever, mas no concurso público para as áreas jurídicas tive um desafio maior, que você tem que ter além de ter ali uma habilidade de escrever bem, você tem que ter um poder de síntese muito bom, que era uma coisa que eu tinha um pouco de dificuldade, que às vezes eu era um pouco prolixo. Então, trabalhar um pouco isso de conseguir escrever, por exemplo, pegar uma prova anterior, escrever uma peça, escrever a resposta de uma questão e confrontar isso com o espelho daquela prova depois para ver o que faltou, o que você colocou ali a mais que você poderia ter talvez deixado de lado e colocado um assunto que foi realmente cobrado no espelho. Isso eu acho que é uma coisa que eu fui trabalhando durante a preparação para a segunda fase e aí fui lapidando um pouco essas questões. Durante a graduação também, eu fiz muitos trabalhos de iniciação científica. Acredito que é uma coisa que ajuda muito para as fases seguintes de um concurso público de área jurídica. Porque durante o desenvolvimento de projetos de pesquisa, você acaba desenvolvendo ali um senso crítico, ler determinadas matérias e desenvolver ali críticas a respeito daquele assunto, ou mesmo escrever muito sobre aquele determinado tema. E essa visão crítica, eu acredito que ela é muito cobrada em concurso da defensoria, principalmente, de olhar as coisas assim sobre uma outra ótica, né? Fugir um pouco do senso comum ali, do conteúdo em si, que é muito importante, mas também desenvolver ali uma crítica a respeito daquilo que você está escrevendo, eu acho que é uma coisa que ajuda bastante. Bacana, aí você associa, né? Sim. E agora, com relação à fase oral, como que foi o seu treinamento? Era em frente ao espelho? Conta a verdade aqui pra gente. Na fase oral, eu gostava muito de treinar com colegas que foram também classificados para a prova oral. A gente montou um grupo no WhatsApp, a gente tinha treinamentos ali diários, todo dia alguém estava treinando para a prova oral, um fazendo questionamentos para o outro e ao final devolvendo ali um feedback sobre o desenvolvimento do colega, né? A gente costumava treinar entre 2 ou 3 amigos normalmente e eu particularmente tentava pelo menos 3 vezes por semana, ali a partir da classificação da segunda fase para a fase oral. E no começo é muito difícil, você leva um baque assim, porque a gente não está muito acostumado a relatar ali de forma oral o conteúdo que a gente, às vezes, tem muito conhecimento se fosse para fazer uma prova escrita, né? E aí, no começo, você começa a dar uns cortes, assim, no conteúdo, não tem um desenvolvimento muito linear nessa fala, mas depois, com o tempo, você começa a organizar melhor uma estrutura de resposta para a prova oral, porque a linguagem oral, ao contrário da linguagem escrita, você não tem muito tempo para pensar nela, e se você fica pensando muito, você acaba dando aquelas pausas dramáticas, assim, que pode acabar te prejudicando, né? Essa questão de desenvolver um pensamento rápido, de já estar ali falando e pensando na próxima coisa que você vai falar depois daquilo, era uma coisa que no começo eu tive um pouco de dificuldade, né? Mas depois com bastante treinamento e o conteúdo, como eu disse, eu acredito que era uma coisa que eu já tinha ali uma bagagem daqueles determinados conteúdos, que estava dando uma aprofundada durante o estudo para a prova oral, mas aí colocar isso na linguagem falada, eu acho que foi uma coisa que eu também tentei trabalhar bastante. Bom, você disse que na primeira fase não tinha tido um resultado tão excepcional a ponto de ficar entre as primeiras colocações, estava dentro das vagas. E o que te deixou no topo, em primeiro lugar? No Paraná eram apenas 4 vagas, então não Aliás, foi... já é excepcional, eu acho, ficar nessa posição, tá? Eu quis dizer assim, não ficou entre os primeiros, né, o pódio. Assim, não consegui ficar dentro do limite de vagas, então eu acreditava que dificilmente eu seria nomeado, né, nessa posição. Então já tinha uma consciência de que eu precisava ter um desenvolvimento melhor do que colegas que estavam acima de mim nas fases futuras para conseguir ali ranquear e subir um pouco
na classificação do concurso, Um né? pouco não, subiu bastante, Acabei inclusive, subindo né? bastante. Aí na segunda fase eu já consegui subir algumas posições, já cheguei ali entre os 30, 40 primeiros. E aí, o que me ajudou muito depois foi a terceira fase, que foi a prova oral, que eu tive a terceira maior nota na prova oral e acabei subindo bastante mesmo e consegui esse resultado de ficar em primeiro lugar, que a mim surpreendeu bastante, que eu sinceramente Nossa, não esperava. caramba, fez uma diferença grande. Então, você Sim, arrasou lá nessa prova oral, hein? Depois a gente tem que marcar uma outra entrevista para você contar tudo dessa prova oral aí, como que foi, essas técnicas de respiração que você aprendeu no teatro, tudo isso, para a gente poder passar para o pessoal também, então. E agora eu queria falar um pouquinho da sua vida pessoal, que você citou, sua família, seu bebezinho pequeno, todo mundo te apoiou? sim, minha esposa, principalmente, ela sempre, ela era, acho que era a minha maior motivadora, assim, para estudar mesmo, para conseguir um cargo público. Ela sempre me dizia, depois, quando eu acabei, durante esse processo de estudar para o concurso da Defensoria Pública, me descobrindo nessa área, eu até brinco com ela que ela sempre olhava para mim, e quando eu estava estudando, eu estava contando alguma coisa para ela a respeito daquela profissão, ela parava assim, olhava para mim e dizia, você vai ser muito feliz fazendo isso, eu acho que você tem que continuar e tem que tentar, porque você vai conseguir. E eu acho que isso me motivava bastante, porque às vezes nem eu me percebia que eu iria gostar muito fazendo aquilo, né? E ela me dava uns toques ali, sempre me apoiou. E a minha filha, ela acabou nascendo durante esse processo de estudo. Eu sempre estudei, depois da graduação acabei nunca parando de estudar, emendei pós-graduações também. E minha filha nasceu em dezembro do ano passado, e ela pegou basicamente todo o concurso da Defensoria Pública, desde a primeira fase até a última, foi com um bebezinho pequeno, né? E ao mesmo tempo em que isso tomava um pouco do tempo de estudo, que tinha naturalmente que dar atenção para bebê, tinha que ter ali os cuidados domésticos com a bebê, isso também era a minha maior motivação, porque eu via ela poder dar um futuro melhor para ela também, através de um cargo público, uma profissão estável e ter ali uma segurança para ela no futuro. Isso acabava me motivando bastante a estudar. Inclusive, estudava muito com ela no colo, com ela dormindo no meu colo, ou ali brincando com ela, estava tentando ouvir alguma coisa, tá ali estudando também alguma coisa. E o dia a dia, assim, era um pouco corrido, naturalmente, porque também trabalhava e tinha família. Mas a família ajudou bastante também. Meu pai, também minha mãe sempre me apoiaram bastante para estar estudando. Desde quando eu saí de casa, eu morava numa cidade pequena no interior do Paraná, que é São Carlos do Ivaí, e eu saí de casa ali por volta dos 14, 15 anos para estudar fora, em Paranavaí, que é outra cidade também do interior do Paraná. Então eu sempre tive o apoio do meu pai, da minha mãe, para sempre estar estudando, buscando coisas novas. Quando eu fui para o intercâmbio também tive o apoio da família. Tive um colega também, um professor que virou um amigo e um irmão meu, que é o professor Rafael, que me ajudou bastante nesse período também do ensino médio. E aí depois eu emendei a graduação também, assim que eu saí do ensino médio, comecei o curso de Direito meio que por acaso, que eu ia para outra área. Inclusive, uma das áreas que eu cogitava eram as artes cênicas, acabei abandonando essa área para ir para as áreas jurídicas. Mas eu acho que o apoio das pessoas que estavam à minha volta ali era algo importantíssimo. E uma coisa também que eu adotava para mim é que poucas pessoas sabiam que eu estudava para concurso público, sabe? Interessante. Então a cobrança já não era tão grande, porque meus pais não me cobravam tanto, porque para eles eu já tinha alcançado ali uma posição que estava excelente, já estavam muito orgulhosos, então eles não tinham muito a dimensão do que era para estudar para concurso público, então não tinha uma cobrança por parte deles. Dentro de casa, pela esposa, também não tinha, e outras pessoas, amigos próximos ou familiares, sequer sabiam que eu estava fazendo concurso, então não tinha aquele problema que muitas pessoas relatam do tio sempre perguntando, e aí, passou? E aí, quando vai passar? Ah, não passou ainda? Ah, tá Então, estudando só? Até quando? e aí era uma coisa que eu não tinha, eu acho que se eu tivesse, talvez tinha me prejudicado, né, de ter essa cobrança social em cima de mim, porque a gente, basicamente, a gente não se cobra tanto quando não tem outras pessoas forçando essa cobrança, né, então como eu não tinha pessoas forçando essa questão de passar logo, de pessoas próximas ali te perguntando sempre, eu também não me cobrava muito e isso me dava uma tranquilidade muito grande para ali me submeter às fases do concurso, né. Menos pressão, né? Sim. Bom, Gabriel, então você já deu aqui várias dicas para quem está assistindo. Tenho certeza que essa entrevista foi muito motivadora, mas agora para a gente encerrar, então eu queria que você deixasse aqui uma mensagem final ou um agradecimento, enfim, fica à vontade aí que o espaço é seu. Sim, eu queria agradecer muito ao Estratégia, não só pelos materiais que eu utilizei durante a preparação para os concursos públicos, mas agora também o convite também para estar aqui. Agradeço muito ao Estratégia. E eu acho que uma dica que eu poderia deixar para as pessoas, eu contei um pouco da minha rotina de
de trabalho, família, estudo, eu acho que o primeiro passo para estudar ali para concursos públicos é você se conhecer o que você tem facilidade, conhecer as suas dificuldades e buscar aprimorar aquilo, e conhecer também a sua realidade para não ficar se comparando muito com os outros e isso te gerar uma pressão que vai ser prejudicial no seu estudo para concurso, né? Eu até brinquei que eu não tinha ali 8 horas líquidas diárias para estudar. Então, às vezes, as pessoas se cobram muito de ter esse tempo disponível e as circunstâncias que ele tem ali para o estudo não é necessariamente essa. Então, você tem que adaptar o seu dia a dia ali ao que você quer chegar, tendo um objetivo, tendo uma organização, obviamente, mas sem deixar com que isso te imobilize ali no estudo para concurso público. Acredito também que o apoio da família é essencial para o estudo dos concursos públicos, mas de forma um pouco limitada, como eu falei. Quanto mais pessoas, às vezes, estão sabendo que você está estudando para concurso público, talvez a cobrança vai ser um pouco maior. Algumas pessoas lidam bem com isso, outras já não lidam tão bem. Então, eu acho que se conhecer e conhecer ali como você lidaria com essas pressões, com essas dificuldades do dia a dia mesmo, com essa disponibilidade de tempo, principalmente, é uma coisa ali que é o principal quando você começa a estudar para concurso público. Bacana. Gabriel, mais uma vez, muito obrigada, viu, gente? O Gabriel está aqui para o Baile dos Primeiros. O Estratégia tradicionalmente realiza no fim do ano esse baile para os primeiros colocados em vários concursos públicos, também em concursos militares, vestibulares, OAB e carreiras jurídicas também. Por isso, Gabriel está aqui fornecendo essa entrevista para a gente, compartilhando tudo isso e vai aproveitar bastante. Então, hoje tem show do Skank. Animado? Sim, bastante. Eu gosto bastante do Skank, é minha banda de rock preferida, Olha. Skank Paralamas de Sucesso. Então, esse convite me alegrou bastante. Queria agradecer muito a Estratégia, inclusive. Não pensei que estaria aqui no Baile dos Primeiros, quando eu me submeti ao concurso lá na primeira fase, mas estar aqui hoje e olhar para trás passa meio que um filme na cabeça e ver todas as dificuldades e que tudo valeu a pena e vai valer ainda mais no futuro. Legal, com certeza. Viu? Sucesso para você na sua trajetória. E para você que está assistindo, eu espero que você tenha gostado dessa entrevista. Não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário nesse vídeo também. Até a próxima. Tchau, tchau.